Obrigado. Bom dia a todos e bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre de 2021 do XP Infra Debentures, o XPID 11. Sou o André Rocha, do time de gestão aqui da XP Asset. Estão comigo na linha o Eduardo Borges, Thomas Rainer e o Diego Davi. Como o Thiago comentou, qualquer dúvida, por favor, encaminhe para a gente aqui através do chat. E no final aqui do nosso call, a gente vai deixar um momento justamente para perguntas e respostas. Ou, por favor, acessem a gente aqui através do site da RI, ri@xpasset.com.br. A gente agradece o interesse pelo fundo. A gente gostaria de repassar algumas características rápidas aqui do XPID, antes de passar pelas características justamente do nosso portfólio de resultados. Thiago, se você puder adiantar uma página, por favor. Pessoal, relembrando aqui algumas características do fundo, o XPID 11 é um fundo de renda fixa, um fundo 555. A gente é gestor aqui da XP Vista Asset Management. O administrador do fundo é o Banco Plural, o Banco Genial. O fundo completou recentemente 6 meses de negociação, então a gente teve o primeiro dia de negociação dia 16 de abril, agora no 16 de outubro a gente completou 6 meses. Nosso público-alvo, ele é de investidores qualificados, então a gente tem essa restrição aqui, justamente porque a gente tem uma concentração do nosso portfólio maior do que 20%, então um ponto que a gente pode abordar aqui, mas a gente pretende, em um futuro breve, reduzir e alterar aqui o público-alvo de investidor qualificado para público geral. A taxa de administração do nosso fundo é 0,95, já considerando taxa de gestão, taxa de administração e custódia. A gente não tem taxa de performance, relembrando esse ponto, que qualquer performance do fundo, ou seja, qualquer ganho do fundo, ele é todo destinado aos cotistas, então aqui a gente como administrador, a gente como gestor, a gente só recebe o 0,95 da taxa de administração. A rentabilidade alvo desse nosso fundo gira entre 0,50% e 1% sobre a NTNB equivalente, mas um ponto que é super importante comentar é que hoje, com os preços atuais de aproximadamente R$ 86, o retorno implícito ele é muito maior do que isso. A gente vai passar por isso durante a nossa apresentação, mas a gente está falando aqui de um retorno próximo de 360 bips, em vez desses 50, 100 bips que a gente se compromete aqui através do nosso regulamento. Em relação ao benefício fiscal, muito semelhante então às debêntures de infra, então os cotistas desse fundo pessoa física, eles detêm isenção de imposto de renda ou alíquota zero para ganho de capital e rendimentos, enquanto pessoas jurídicas pagam quem tem uma incidência de 15% sobre esses rendimentos oferidos. E por fim, amortização e resgate, né? A gente tem cumprido aqui esse pagamento mensal desde o início do fundo, a gente já realizou aqui então 6 pagamentos desde do primeiro anunciado no final de abril, e a gente pretende continuar nessa toada, né? Só relembrando que durante a fase de roadshow, no início do ano, quando a gente veio ao mercado, a gente tinha uma expectativa de pagamentos semestrais, com a possibilidade de reduzir para trimestral, e o que a gente conseguiu fazer aqui é justamente tornar esse fundo como um fundo de renda. Então, mensalmente, vocês devem ter acompanhado, a gente tem pagado com uma recorrência muito boa, justamente para o cotista aqui, para vocês, investidores, terem também essa recorrência e conseguirem se programar melhor com o fundo. Tiago, se puder adiantar uma página também, por favor. Aqui a gente vai passar, pessoal, dando sequência para os principais acontecimentos do trimestre. Então, a gente já realizou três distribuições aqui dos rendimentos mensais, nos meses de julho, agosto e setembro, observando a regra do anúncio do último dia do mês de referência e pagamento no 10º dia útil do mês subsequente. Então, durante esse trimestre, a gente distribuiu R$ 2,70, 3 pagamentos de 90 centavos, em linha com as distribuições que a gente tinha realizado nos meses anteriores. Aí uma pergunta que é recorrente aqui pelo canal de RI, inclusive foi feita aqui no nosso último call de resultados, que é referente à tributação aqui das nossas distribuições. Inclusive, a gente incluiu essa resposta aqui na seção de perguntas frequentes no nosso site. Então, por favor, se tiverem interesse também, a gente recomenda que vocês acessem o nosso site. Mas de forma mais resumida, a gente, toda amortização de rendimento, ela é isenta, né? Ela tem uma alíquota zero para pessoa física, enquanto para pessoa jurídica tem uma incidência de 15%, e toda amortização de principal, ela não tem uma incidência de imposto de renda. E só relembrando que a amortização de principal, ela é redutora do preço médio de aquisição. Então, no final do ano, o administrador do fundo aqui, o Banco Genial, ele vai enviar para vocês aqui justamente todos os pagamentos que foram feitos ao longo do ano, e a gente faz justamente essa distinção do que é amortização de rendimentos e o que é amortização de principal. Os rendimentos para pessoas físicas têm uma alíquota zero, então não tem um pagamento, enquanto para pessoas jurídicas tem uma incidência de 15%, e a amortização de principal deve ser
uma conta redutora do preço médio de aquisição. Então, para fins de imposto de renda, essas são as duas regras, mas de toda forma, a gente recomenda a vocês, por favor, acessem o nosso site, deem uma olhada, qualquer dúvida a gente está à disposição, e a gente aconselha vocês também a acessar aqui o administrador do fundo. Em caso de qualquer dúvida, por favor, a gente está à disposição tanto no call quanto posteriormente através do canal de RI. Dando sequência na apresentação, pessoal, acho que não tem muita atualização vis-à-vis o último trimestre, então o fundo continua muito alocado, a gente está falando de uma alocação um pouco superior a 99%, também em linha com o que a gente prometeu lá no começo do ano, né, durante a fase de roadshow, justamente de captação de recursos, a gente fez uma alocação rápida, justamente nas debêntures que a gente se comprometeu. Então, mais para frente, a gente vai apresentar para vocês um pouco melhor cada um dos ativos do nosso portfólio, mas de forma resumida, a gente tem 3 debêntures de linhas de transmissão, que são a Camptiba, a Onte e a Arteon Z, e 3 debêntures de geração, a Oxy Energia, que é um ativo de geração renovável, e Gameleira e Goiás são 2 ativos de geração hídrica, 2 PCHs. Dando sequência, Thiago, por favor, aqui a gente também tem uma descrição um pouco melhor aqui de cada um desses ativos do nosso portfólio. Então, a Camptiba, como eu comentei com vocês, é uma linha de transmissão no interior de São Paulo. A gente tem um saldo aqui de aproximadamente 71 milhões de reais nessa debênture, e ela continua pagando IPCA mais 9 até um ano depois da sua entrada em operação. Aí um fato que a gente está esperando aqui justamente é a conclusão dessa obra até o final desse trimestre. Então, a gente espera que a energização desse ativo até o final desse trimestre, e por mais um ano, esse ativo vai rodar aqui IPCA mais 9, quando então vai ter uma redução de taxa para IPCA mais 7,5. Lembrando que são debêntures longas, pessoal. Esse é um fundo de renda com uma ideia aqui, um horizonte de longo prazo. Então, a gente está falando de uma duration de 7,2 anos, então justamente para investidores que pretendem ter renda de longo prazo. E essa debenture é uma debenture de 6,9 anos, um pouco abaixo da média do fundo, mas também uma debenture longa. O segundo ativo, a Aurilândia do Norte, a Onte, é um ativo de linha de transmissão também, localizado no Pará, no município de Aurilândia. É uma debênture de 30 milhões de reais, um ativo que já se encontra em operação desde 2018. A gente fez a aquisição desse ativo em 2019, a uma taxa de IPCA mais 6,15. O ativo sim, tem um nível de disponibilidade acima de 99,5%, então vem cumprindo todos os covenants aqui, o índice de cobertura, de disponibilidade, e a gente está muito feliz com esse ativo na nossa carteira. O terceiro ativo, Arteon Z, é uma debênture que a gente tem numa holding de linha de transmissão que detém 5 projetos, dos quais 4 já estão em operação e o quinto deve entrar em operação também dentro desse último trimestre agora de 2021. É uma debênture que a gente tem hoje em carteira de aproximadamente 77 milhões de reais, pagando uma taxa de IPCA mais 5,8. Lembrando também que é uma debênture longa, né? Uma debênture de 24 anos, mas sempre tendo em mente que os ativos de transmissão são ativos mais longos do que esse prazo. Então, a gente sempre tem o que a gente costuma dizer que um tail, ou seja, após o final da nossa debênture, ainda tem um resto de concessão de geração de caixa, caso haja algum problema, para a gente ter certeza absoluta que a gente vai receber esses recursos até o final da vida útil, até o final da concessão do projeto. Passando aqui para a Oxy Participações, que é um ativo de geração de biomassa, cavaco de madeira, localizado em Roraima. É uma debênture que a gente tem 53% da emissão. A gente tem aqui, então, a maioria simples das debêntures. A gente tem hoje 127 milhões de reais a uma taxa de IPCA mais 10,25. E é outro ativo que a gente também espera, a gente aguarda que entre em operação até o final desse trimestre, até o final desse ano. E aqui a regra se aplica muito parecida com o Camptiba. Então, por um ano, né, até ter a medição aqui dos índices de cobertura, do ICSD, o ativo vai continuar rodando no IPCA mais 10,25, quando então vai cair para 7,25. A gente espera que isso vai acontecer apenas em 2023. Por fim, Gameleira e Goiás, são 2 ativos de geração hídrica, são 2 PCHs, que são parte aqui do conglomerado da Trader, uma das primeiras comercializadoras de energia do Brasil. É uma debênture que a gente tem uma participação um pouco menor aqui dentro do nosso fundo, a gente tem apenas 15 milhões de reais. É uma debênture que roda hoje IPCA mais 9. Esse é um ativo ainda pré-operacional, mas a gente vai esperar um pouco mais aqui para justamente na fase de construção, a gente vai rodar aqui por essa taxa um pouco mais de tempo. A expectativa de entrada da operação é no início de 2023. Mas lembrando, uma preocupação que muitos investidores, muitos cotistas perguntam para a gente é justamente a composição do nosso fundo. A gente tem hoje uma tranquilidade muito grande de ter um portfólio muito defensivo, seja por momento de Covid ou mesmo a situação macroeconômica. Então, linhas de transmissão, elas receitam de acordo com a sua disponibilidade
e nosso ativo de geração a gente tem aqui uma confiança muito grande, seja pelo pacote de garantias, seja pela qualidade operacional de cada um deles. Dando sequência aqui, Thiago, obrigado. A gente aborda, pessoal, um pouco do retorno, né, implícito do nosso fundo. Então, assim, dados os últimos acontecimentos, né, o momento macro aqui no Brasil, até houve um pouco mais de deterioração da nossa cota. Então, hoje a gente está falando da nossa cota está próxima de R$ 86, R$ 87. Isso aqui dá um retorno implícito de 9,1% em termos reais. E o que essa tabela quer dizer? Se o investidor investir hoje, né, seja ele a R$ 90 ou o que eu comentei com vocês, R$ 86, e segurar até o final da vida do ativo, lembrando que esse fundo ele não tem um prazo determinado, né, então a gente tem as debêntures dentro deles com uma duration média de 7,2 anos, ele terá uma rentabilidade líquida de IPCA mais 9,1. Ou seja, após pagamento de taxa de administração, taxa de gestão, e como não tem imposto de renda aqui para pessoas físicas, o investidor vai levar IPCA mais 9,1 no bolso, né? Tudo para ele. E aqui, relembrando que são pagamentos mensais. A cota patrimonial, que no final do trimestre é de R$ 101, enquanto a cota mercado estava R$ 90,50, isso aqui no final de setembro. A gente tinha esse descolamento aqui próximo de R$ 10, e que a gente tem trabalhado arduamente aqui justamente para reduzir. E aí são alguns mitigantes, né? A gente tem justamente realizado pagamentos mensais, né? Nesse trimestre a gente distribuiu R$ 2,70, então o yield implícito aqui está próximo de 1% ao mês, se a gente pegar a cota de R$ 90 no mercado, com um pagamento de 90 centavos ao mês, isso aqui vai dar um retorno líquido de IPCA mais 8,5 naquela data, né? Então, trazendo isso aqui já para a nossa realidade de hoje, com a cota um pouco mais baixa, a gente estaria falando de uma rentabilidade de IPCA mais 9,1. E naquela data, justamente, o spread sobre a NTNB era de aproximadamente 360 bips sobre a B de referência, que é a B que a gente está falando aqui de 2030. E aqui dois highlights, né? Então, a gente realiza pagamentos com uma frequência mensal e uma expectativa de pagamento de rendimentos aqui entre 60 e 90 centavos até o final do ano. Aí, justamente considerando que a gente está chegando no final do ano, a gente deve anunciar em breve qual que é a nossa expectativa de pagamento de rendimentos para o próximo ano, para 2022. Pessoal, vou abordar de forma bem rápida aqui as nossas debêntures, né, os papéis que a gente tem na nossa carteira, e depois já volto aqui para as perguntas que eu estou vendo aqui que estão sendo feitas. O primeiro ativo aqui é a transmissora de energia Campinas Itatiba, a Camptiba. Então, é um ativo pré-operacional, mas a gente pode ver aqui o avanço físico atualmente é próximo de 99,9%, então a gente estava lá no final de setembro com um avanço de 98,6%. A gente espera que esse ativo entre em operação aqui nas próximas semanas, justamente aumentando aqui a composição de ativos operacionais dentro da nossa carteira. É um ativo que a gente já recebe aqui pagamentos desde março desse ano. Então, o nosso pacote de garantias ele é bem robusto, ele serviu justamente que, mesmo com um certo atraso aqui na entrada da operação, a gente tem recebido pagamentos de juros e amortização de março, são pagamentos de março e setembro, justamente compondo aqui a carteira e os rendimentos do nosso fundo, possibilitando aqui os pagamentos de 90 centavos que a gente tem realizado desde o início do ano. Passando para a segunda debênture, a Aurilândia do Norte, é uma debênture um pouco menor, né? A gente está falando de uma debênture de 23 milhões de reais, que está na nossa carteira hoje, de uma emissão total de 30 milhões de reais. É um ativo que já se encontra em operação, como eu comentei com vocês, com um índice de disponibilidade muito alto. Então, a gente está falando aqui acima de 99,5%, em outro ativo que a gente tem uma confiança muito grande, justamente porque ele já vem pagando rendimentos desde a sua fase de estruturação. Então, a partir de 2020, ele tem pagado também rendimentos semestrais e justamente tem cumprido todos os covenants estabelecidos na escritura. Indo para o terceiro ativo, a Arteon-Z, como eu comentei com vocês, é uma debênture emitida numa holding de linha de transmissão, que é composta por 3 SPS e 5 projetos, e desses 5 projetos, 4 deles já estão em operação. Então, Z1, que detém uma subestação, Z2, que são 3 projetos, já estão em operação, e Z3, que é o último ativo que deve entrar em operação justamente dentro desse último trimestre, o quarto trimestre de 2021. E no final do trimestre passado, no final de setembro, estava com um avanço físico de 95%. Então, justamente passando essa confiança para vocês que, de fato, o ativo está muito próximo de ser entregue, né? E assim que a gente tiver a conclusão aqui, a emissão do termo de liberação definitivo, a gente vai comunicar a todos os nossos investidores através de um fato relevante. Passando para a próxima debênture, a Oxy Participações, é um ativo também em fase final de obra. Então, a gente está falando aqui de um ativo que vai entrar em operação aqui também nas próximas semanas, até o final desse ano. É um ativo que a gente tem um investimento
de aproximadamente 127 milhões de reais através desse fundo. Então, a gente tem 53% de emissão aqui através desse instrumento, né? Então, através do XPID 11, que possibilita aqui, por exemplo, em assembleias gerais, a gente tem um poder de vocal aqui muito maior. Então, a gente sempre gosta, enfatizando que a gente sempre gosta de ter ou a totalidade das debêntures ou uma participação muito relevante, né? Justamente para a gente poder ser mais ativos aqui nas discussões com as empresas. Então, é uma debenture, como eu comentei, ela roda hoje IPCA mais 10,25, então mesmo com o cenário macro, com as Bs abrindo bastante, a gente está falando aqui B de 2030 próximo de IPCA mais 5,3, a gente está entregando aqui IPCA mais 10,25 com essa debenture. Então, é uma debenture também muito atrativa, independente do momento macroeconômico. Uma vez que o ativo entra em operação, a gente começa a contar o prazo aqui, né, o que a gente costuma dizer de completion financeiro, ou seja, uma vez que a empresa consiga preencher todas as condições precedentes para atingir a totalidade aqui financeira do ativo, ou seja, uma vez que ele tenha geração por 12 meses e um índice de cobertura acima de 1,3, haveria uma redução aqui de IPCA mais 10,25 para IPCA mais 7,25. E isso, novamente, a gente espera que aconteça apenas em 2023. E, por fim, os ativos da Trader, os PCHs da Trader, a gente tem uma exposição hoje de 15,6 milhões de reais no nosso fundo, é uma debenture, são duas debentures, né, que rodam IPCA mais 9,04, e justamente esse é o último ativo, né, que eu comentei com vocês, que a gente espera que entre em operação um pouco mais adiante, né, isso em janeiro no primeiro trimestre de 2023. Mas lembrando que esse é um ativo que não passa de 5% da nossa carteira. Então, uma vez que todos os demais ativos entrem em operação até o final desse ano, a gente vai ter 95% da nossa carteira já pagando rendimentos com uma recorrência semestral cada uma delas, e a gente vai ter aqui as PCHs da Trader, né, Gameleira e Goiás, com uma rentabilidade muito elevada, então a gente está falando de IPCA mais 9,04, com 15 milhões de reais, mas pagando efetivamente, tendo desembolso de caixa, só a partir de 2023. Mas relembrando que isso não vai afetar aqui a capacidade de pagamento de rendimentos do nosso fundo. E justamente isso, toda essa dinâmica, né, de redução de taxa já está considerada nas taxas que a gente apresentou para vocês lá na página 5, né, na 5 e 6, com retorno implícito aqui de aproximadamente 9,1%, com a cota mercado de aproximadamente R$ 86. Pessoal, eu sei que eu fui breve aqui, eu gostaria de até abrir um pouco de espaço aqui para as perguntas de vocês, eu vi que já tem algumas. Vou passar aqui para a primeira pergunta do Wagner. Vocês mencionaram que estão trabalhando atualmente para melhorar a cota mercado. O que está sendo feito efetivamente? Boa, Wagner, ótima pergunta. O que a gente tem feito aqui recorrentemente, Wagner? A gente tem falado com bastante investidor, agentes autônomos, né? Então, justamente fazendo a ponte aqui, a gente tem ido a mercado, soltado fatos relevantes, feito distribuições mensais, justamente para tentar voltar com essa cota, pelo menos ao valor próximo do patrimonial, que a gente entende, o administrador do nosso fundo entende que seria o valor justo dessas debêntures. A gente sabe, por outro lado, que a gente está passando por um momento macroeconômico muito difícil. Então, apesar aqui, né, de contarmos com o formador de mercado, que é o Banco Fator, a gente ter feito distribuições mensais. Então, quando a gente faz uma conta, mesmo comparativa aqui, né, quando a gente faz um dividend yield, um yield de rendimentos aqui do nosso fundo, a gente está pagando consideravelmente acima do mercado. Então, a gente tem falado bastante com todos os investidores, a gente tem um canal aberto aqui, seja através do RI, dos nossos e-mails mesmo, justamente para respondê-los com uma certa velocidade. Então, a gente tenta responder todas as perguntas em até 24 horas, numa política nossa aqui da Asset, e a gente, pelo menos até o final do mês passado, a gente estava vendo uma certa reação, né? Muito no dia a dia, alguns dias a cota subia, passava de R$ 90, chegou a próximo de 92, 93, mas recentemente, Wagner, justamente com essa deteriorização das Bs, né? Então, lembrando que esse é um fundo de longo prazo, um fundo com mais de 7 anos de duration. E quando a gente vê as NTNBs abrindo, é natural, por ser um fundo de renda fixa, que a marcação dele caia também. Então, justamente, quando o título público nas NTNBs estão pagando mais, o investidor ele vai exigir um retorno maior desses fundos. Então, é natural que os preços continuem caindo. Mas, por outro lado, a gente tem uma segurança muito grande aqui de tudo que a gente tem feito do lado de gestão, né? Então, a gente tem justamente feito todas as distribuições com a recorrência que a gente se comprometeu. O fundo se encontra com uma alocação próxima de 99%, então não tem caixa rodando aqui a CDI efetivamente. O caixa que a gente deixa dentro do fundo é justamente para pagamento dos rendimentos. A gente tem uma alocação considerada aqui por nós muito saudável,
no setor de energia, né? Então, seja ele através de transmissão ou de geração, e a gente está muito confortável aqui com o trabalho de gestão. Mas a gente entende também que é uma dinâmica de mercado, né? Uma dinâmica muito mais ampla que, inclusive, foge do nosso controle, assim como foge do controle aqui de investidores específicos. Né? É mais uma dinâmica do mercado como um todo. Espero que eu tenha respondido, Wagner. Se não, por favor, pode mandar outra pergunta. Passando aqui para a pergunta do Luiz Rocha, se a carteira é marcada a mercado. É sim, Luiz. A nossa carteira aqui, ela é marcada, tem uma marcação a mercado, através de uma metodologia aqui do nosso administrador, né, do Banco Genial. E justamente, uma vez que as debêntures elas não têm uma negociação a mercado, porque muitas delas a gente tem aqui, inclusive, 100% da emissão, o que o nosso administrador faz é justamente usar as Bs de referência. Ou seja, se há uma abertura das NTNBs de referência de cada uma das debêntures, é natural que o preço patrimonial deles acabe caindo. Da mesma forma que se houver um fechamento dessas NTNBs, o valor patrimonial, o valor justo de cada uma dessas debêntures também é aumentado, né? Então, eles são marcados a mercado, mas por uma metodologia do próprio administrador, que inclusive foge aqui, né, justamente pelo papel fiduciário do administrador, ele tem que fazer isso de acordo com as normas da própria Plural. Passando para a próxima pergunta, do Arthur Neme, como é feita a marcação a mercados ativos na carteira? Acho que é um pouco disso que eu respondi, Arthur. Então, é com base nas NTNBs de longo prazo. Então, o administrador aqui, o Banco Genial, inclusive, disponibiliza no site deles a metodologia exata para marcação. E essa metodologia ela é aplicada para todas as debêntures que são administradas pela Plural, né? Então, não há uma marcação específica para esse fundo. Passando para a próxima pergunta do Alcides, a amortização mensal é uma tentativa ou compromisso? Alcides, num primeiro momento, né, então, quando a gente veio aqui para a rua, quando a gente foi fazer o roadshow, primeira captação, a gente tinha um compromisso semestral com vocês, né? Então, até por nosso regulamento, a gente conseguia se comprometer de forma de pagamentos semestrais. O que a gente fez aqui, então, o time de gestão, junto com o administrador, a gente foi até a CVM, foi pleitear pagamentos com uma recorrência um pouco menor. E a gente, no primeiro momento, a gente estava tentando trimestralmente, e o que a gente conseguiu foi pagamentos mensais. Então, espere da gente aqui, sempre que possível, pagamentos mensais. O nosso regulamento, ele prevê pagamentos semestrais, mas hoje a gente tem uma tranquilidade muito grande que a gente vai continuar fazendo pagamentos com essa mesma recorrência que a gente tem feito desde o início do fundo. Indo para a próxima pergunta do Thiago, se poderia abordar os riscos da operação de Oxy, entendo que geração de biomassa é um business novo no Brasil. Ótima pergunta, Thiago. De fato, é um ativo que ele ainda não é muito difundido no Brasil, é um ativo que tem uma tecnologia diferente, inclusive das demais, né, quando a gente fala de geração hídrica, de PCH, mas a gente tem um time muito robusto, justamente na época da construção e operação desse ativo. Então, a gente conta aqui com a Combil, que vai fazer o OIM dessa operação, né, desse ativo de geração, e a gente tem uma tranquilidade muito grande, seja com a geração, então a gente tem muitos estudos aqui, seja em relação à geração de energia que esse ativo vai ter ao longo dos próximos anos, assim como o nosso estoque de energia, o nosso estoque de matéria-prima, né, que é o cavaco de madeira. Então a gente tem um estoque, o ativo tem um estoque hoje de aproximadamente 6 anos, e pensando aqui no massivo florestal, né, que são no final das contas são as árvores. Uma vez que os ativos comecem a ser consumidos, a própria Oxy tem aqui uma área dentro dela justamente para replantar essas árvores e sempre ter aqui um estoque para os próximos anos. Então, a gente tem uma tranquilidade muito grande, seja do ponto de vista operacional do ativo, que tem um corpo técnico muito, muito bom internalizado dentro do ativo, assim como o time de operação e manutenção, que é o da Combil que eu comentei com vocês, assim como uma das maiores preocupações nossas, que é o fornecimento de madeira. Então, o ativo tem um fornecimento de madeira próprio, ele não conta aqui com a compra, com a aquisição de terceiros. Isso acaba dando uma tranquilidade, né, uma segurança muito maior para a geração de energia e a geração de caixa para os próximos anos, justamente para pagar aqui os juros e a amortização das nossas debêntures. Indo para a próxima pergunta, do André Bassi, a recente permissão da B3 para listar FII Infra, com previsão de distribuição de rendimentos além de amortização, pode ajudar nessa questão de rendimento aparente, algo como o Cadif está fazendo. Peço considerar fazer uma transição semelhante. Bassi, o nosso fundo, inclusive, ele já é, né, um FII Infra listado.
e a gente tem pagado, inclusive, rendimentos mensais. Acho que o CADIF, o movimento que o CADIF fez foi muito em linha com o que a gente já fez logo de início, né? Então, o CADIF era um FDIC, e ele fez alteração para o FIINFRA justamente para ter essa maior flexibilidade que a gente já tem desde o início, né? Eu não sei se eu consegui entender sua pergunta, mas é um pouco disso, né? Acho que é muito mais do CADIF indo em direção ao nosso fundo, do que eventualmente acho que a gente indo em direção ao CADIF. Uma pergunta aqui do Marcelo Rolim, não sei se entendi certo, mas na fase pré-operacional as debêntures não pagam juros recorrentes. Em caso positivo, é possível esperar que a partir do momento que as empresas se tornarem operacionais, a distribuição de dividendos pode aumentar. Boa pergunta, Marcelo. O que a gente considera aqui nos nossos pagamentos, né? Então, os ativos pré-operacionais, alguns deles ainda não pagam rendimentos. Eu posso listar aqui para vocês que é a Oxy, Gameleira e Goiás. A Camptiba, apesar de ser pré-operacional, ela já vem pagando rendimentos desde o início, né? Então, desde que a gente fez a aquisição aqui pelo nosso fundo, a gente fez a aquisição aqui em março, o ativo já fez o primeiro pagamento. Então, mesmo sendo pré-operacional, o ativo já paga aqui rendimentos e paga amortização. A ONT, por ser um ativo já operacional, ele já continua pagando também, desde o início, desde a aquisição das debêntures. E a Arteon-Z também paga, porque apesar dele ser pré-operacional, eu diria que ele está parcialmente operacional, porque, relembrando aqui que 4 dos 5 ativos já estão operacionais, então já tem uma geração de caixa. Em relação a Oxy, participações e Gameleira, de fato, a gente ainda não recebe os juros, a gente espera receber aqui as primeiras amortizações e rendimentos de Oxy a partir do ano que vem, Gameleira e Goiás, a partir de 2023. De fato, deve haver uma geração de caixa maior aqui para dentro do ativo, dentro do nosso fundo. Mas o que a gente faz para as distribuições aqui, recorrentes que vocês têm visto, nas de 90 centavos, é justamente, a gente sempre está olhando para o fundo a longo prazo. A gente não está olhando para o fundo aqui para o próximo mês, trimestre. Então, a gente sempre está olhando premissas macroeconômicas de longo prazo, quais são o IPCA de longo prazo que a gente enxerga e qual que é a rentabilidade dessas debêntures também a longo prazo. Então, apesar da Oxy não estar pagando efetivamente caixa aqui para o nosso fundo, esse IPCA mais 10,25 que a gente tem nos 125 milhões de reais dentro do nosso fundo, eles já estão sendo acruados dentro do nosso fundo, né? Então, ele já tem gerado aqui rendimentos que são distribuídos para os nossos investidores. Indo para a próxima pergunta, do Luciano Batista, se existe alguma projeção para as novas emissões? Se sim, como fariam isso com a cota mercado bem menor que o valor patrimonial? Luciano, essa é uma pergunta que também a gente recebe com uma certa recorrência. A gente pretende sim voltar a mercado para novas ofertas, né? Então, até no momento que a gente fez a oferta inicial, a gente demonstrou bastante isso aqui para o mercado, né? Que a ideia desse fundo é que a gente cresça justamente para aumentar aqui a liquidez, a gente consiga melhorar aqui então a distribuição do nosso portfólio, né? Então ter exposições menores dentro do nosso portfólio. Então, essa é uma vontade aqui do time de gestão e é uma estratégia do nosso fundo, mas sem dúvida a gente sempre está olhando o preço de emissão, né? Então, hoje, com o preço da cota próximo de R$ 86, a gente entende, né? É uma dificuldade muito grande de a gente vir a mercado. Por regulamento, a gente tem duas opções aqui de precificação de novas ofertas. Uma delas é justamente olhando o valor patrimonial e uma segunda que é olhando o valor de mercado dos últimos 30 dias, né? Então, fazendo uma média do valor de mercado de pelo menos os últimos 30 dias do momento que a gente for para a rua. Mas, de toda forma, a gente sempre está considerando isso, tá? Então, a gente não vai decepcionar o nosso investidor aqui, a gente agradece bastante os investidores que entraram no primeiro momento, né, entraram aqui na nossa oferta. A gente sabe que uma oferta a um preço muito baixo, ela dificultaria bastante aqui justamente uma captação, né, saudável para o nosso investidor e, eventualmente, poderia trazer aqui algumas discussões, mas o que a gente já fez uma previsão no nosso regulamento foi justamente o direito de preferência. Então, eventualmente, mesmo que o preço de próximas emissões não seja muito próximo do valor patrimonial, todos os investidores eles terão direito ao direito de preferência. Então, isso aqui justamente para manter a equidade dentro dos investidores. Então, todos os investidores vão ser dadas a oportunidade aqui de manter a mesma participação aqui que ele detém no fundo antes e após cada uma dessas ofertas. Indo para uma pergunta do Maurício Rezende, poderia, por favor, explicar o mecanismo de amortização e seus impactos no preço médio? Claro, Maurício, vamos lá. Esse fundo, por ser um fundo de renda fixa, um fundo 555, ele não tem aqui um evento societário de pagamento de distribuição de dividendos.
Então, todos os fundos 555, então todos os FII Infra, por exemplo, eles pagam suas amortizações, eles pagam seus rendimentos através de amortização. Então, seja eles através de amortização de rendimentos ou amortização de principal. O que eu passei para vocês aqui, aí, Thiago, se você puder voltar, por favor, para a página 3, a composição aqui justamente do que é amortização de rendimentos e o que é amortização de principal. Nesse último trimestre, a gente fez um pagamento aqui de R$ 2,70, somando as 3 distribuições. Desses R$ 2,70, a gente distribuiu metade através de amortização de rendimentos. Então, essa amortização ela é isenta para pessoas físicas, né? Então, pessoas físicas elas têm uma alíquota zero, enquanto que a amortização de principal, esse sim, Maurício, teria um impacto no cálculo do preço médio, né? Então, se você comprou uma cota, por exemplo, a R$ 100, nesse último trimestre, no final do ano, você deveria descontar do seu preço médio R$ 1,35. E na hora do preenchimento aqui, né, lá do imposto de renda, a amortização de rendimentos detém uma alíquota zero. Então, de toda forma, a gente recomenda aqui para vocês, se tiverem qualquer dúvida, por favor, pessoal, acessem aqui o administrador do nosso fundo, do Banco Genial, a gente está também à disposição, a gente concluiu toda essa metodologia no nosso site, justamente para passar essa tranquilidade para vocês e para facilitar justamente o cálculo no final do ano. Marcelo Rolim, qual o valor justo da cota considerando a metodologia da Plural? Marcelo, é justamente o valor patrimonial que o administrador enxerga para o fundo. Então, olhando aqui a página 6, Thiago, por favor, eu estaria falando de R$ 101,21 no final de setembro. Esse é o valor da cota justa, né, pela metodologia de precificação a mercado pela Plural. Indo uma outra pergunta do André Bassi. Essa questão de obrigação de distribuição por evento de amortização é a mesma do XPID, que é a do XPIE? Exatamente. Tem, inclusive, a gente é o gestor, né, dos dois fundos, tanto do XPID quanto do XPIE, e é justamente o mesmo racional, André. Esses dois fundos, eles têm que pagar através de amortização, tá? Então, não tem um evento de pagamento através de dividendos, né? Então, eu sei que vocês estão bastante acostumados aqui com os fundos imobiliários, que esses sim pagam através de dividendos, mas os nossos fundos, sejam eles o XPID ou o XPIE, fazem os pagamentos através de amortização, seja essas amortizações através de amortização de rendimento ou amortização de principal. Uma pergunta do Luiz Rocha, se esse call ficará gravado em algum lugar. Ficará sim, Luiz, inclusive no nosso site, a gente aconselha vocês a acessarem aqui, é o www.xpasset.com.br/xpid. A gente pode incluir aqui também aqui no chat. Indo para a próxima pergunta do Luiz Rocha, apuração do resultado para distribuição é caixa ou contábil? Luiz, aqui de novo, né? Então, diferente do nosso fundo, diferente dos fundos imobiliários, né, que tem a obrigação de 95% de distribuição de caixa, os nossos fundos 555, eles levam em consideração base contábil. Então, a gente não tem um regime caixa, a gente tem um regime contábil para distribuição de rendimento, mas sempre lembrando que para a gente poder fazer o pagamento, tem que ter o embasamento contábil, então tem que ter uma distribuição, uma base contábil, mas a gente tem que ter também aqui o caixa para a distribuição desses rendimentos. Uma próxima pergunta aqui do André Bassi. Pessoal, que eu me perdi um pouco aqui. Acho que a pergunta do Alcides Camargo já foi respondida. A pergunta do João Pedro Quinones. Se o pagamento de rendimentos é inferior à taxa média dos contratos das debêntures, aonde é alocada a diferença não paga? Do patrimônio do fundo? Se sim, não deveríamos ver um aumento do valor patrimonial mês a mês? Ótima pergunta, João. Então, acho que tem dois componentes aqui que tem que ser considerados, tá? O primeiro deles é que quando a gente olha só as taxas das debêntures, a gente tem que levar em consideração aqui o pagamento do 0,95 de taxa de administração. Então, não necessariamente é fazer uma conta quanto que as debêntures pagam de rendimento e quanto que o fundo paga. Tem essa taxa aqui que tem que ser paga, né? A taxa de administração que acaba reduzindo em torno de 1%. O segundo ponto são justamente os rendimentos que a gente paga, né? Então, a gente faz pagamentos mensais. Então, eu diria melhor até que são 3 componentes. Desculpa, João. O primeiro deles é justamente as debêntures que vão acruando, vão gerando rendimento, isso tende a aumentar o valor patrimonial do fundo. A gente tem feito aqui pagamentos mensais que reduzem o valor patrimonial do fundo, mas tem uma terceira componente que é justamente a avaliação dessas debêntures a um valor justo. Então,
quando a gente olha essas três variáveis, a gente acaba tendo aqui essa variabilidade do valor patrimonial. E principalmente nos últimos dias, nas últimas semanas, João, com a volatilidade das NTNBs, a gente tem visto o valor da cota patrimonial reduzir. Então, apesar da gente, só considerando essas duas variáveis que você colocou, né? Então, o valor das debêntures, quantas debêntures rentabilizam e quanto a gente paga, eu concordo com você que se não tivesse essa terceira variável, que seria o valor a mercado das debêntures, a diferença do valor deveria ser refletida no valor patrimonial. Então, se eu paguei menos do que minhas debêntures rentabilizaram, o valor patrimonial deveria crescer. Mas a gente tem essa terceira componente, que é justamente a marcação a mercado. Então, como as NTNBs abriram bastante aqui ao longo das últimas semanas, essa última componente ela acabou impactando negativamente no valor patrimonial, não só do nosso fundo, mas praticamente todos os ativos de renda fixa que não sejam redeados. Espero que eu tenha respondido, João. Se não, por favor, peço para você enviar uma réplica. Uma outra pergunta aqui do Tiago. Vocês poderiam abordar um pouco as premissas que vocês usaram para chegar nesse yield de IPCA mais 9 a mercado? Claro, Tiago. O que a gente considera aqui, né? Então, a gente como time de gestão, a gente tem o nosso modelo detalhado de cada uma dessas debêntures. Ou seja, a gente projeta cada uma dessas debêntures até o final das suas vidas, né? Então, a gente modela, a gente tem um Excel de cada uma dessas debêntures. Então, por exemplo, o Captiba, ela vai gerar rendimentos até 2039. A Oxy, consequentemente, para cada um dos ativos, a gente leva em consideração aqui a geração de caixa do ativo, qual que é o pagamento de juros, qual que é o pagamento de amortização de cada uma dessas debêntures, e a gente considera hoje o valor de entrada por exemplo, nesse caso, de R$ 90,49, que era o preço do final do trimestre, né, do final de setembro. E o que a gente faz aqui, Thiago, é um cálculo que ele é muito direto ao ponto, tá? Então aqui não tem muitos riscos atrelados, como, por exemplo, a gente considera com ativos de participação. Então, FIPCs, que são fundos que detêm participação em ativos que têm um risco maior, então tem um risco aqui de, por exemplo, de geração de caixa, de geração de rendimentos. Aqui no nosso caso, o que a gente sempre tenta mensurar é a capacidade de geração de caixa das empresas. Então, essa rentabilidade que a gente está mostrando para vocês aqui de IPCA mais 8,6 a R$ 90, eu diria para vocês que ela é uma estimativa muito bem apurada, né? Então, a gente tem uma confiança muito grande nela, justamente porque o que a gente faz é refletir todos os cálculos, né, presentes aqui da escritura de cada uma dessas debêntures para dentro do nosso fundo. Então, a gente tem um modelo detalhado, que é interno aqui do nosso time de gestão, que a gente faz aqui uma avaliação de cada um dos ativos, a gente faz uma projeção até o final da vida de cada um dos ativos, a gente leva em consideração todos os custos de taxa de administração, de auditoria, enfim, todos os custos são inerentes aqui à existência do fundo, e a gente chega a essas rentabilidades que a gente mostra para vocês nessa tabela da página 6. Indo para a próxima pergunta, do José Roberto Pestana, se o rendimento é composto por amortização de juros e de principal. Essa parcela é referente à amortização de principal, compreende somente o IPCA? José, deixa eu só ver se eu entendi corretamente sua pergunta, se o rendimento é composto por amortização de juros e de principal, sim. Então, quando a gente faz o pagamento, por exemplo, de 90 centavos, que voltando para a página 3, a gente fez a divisão aqui, né, entre o que é principal, o que é rendimento. Então, desses 90 centavos que totalizaram 2,70, a gente distribuiu metade através de rendimentos e metade através de amortização de principal. E se essa parcela referente à amortização de principal compreende somente o IPCA. Até agora, José, tudo que a gente distribuiu para os nossos investidores aqui, esses 90 centavos, eles compreendem apenas o IPCA. Então, a gente, inclusive, recebeu aqui alguma parcela de amortização de principal da debênture de Captiba, mas esse valor a gente embutiu dentro do fundo, né? A gente não fez essa distribuição. Então, até hoje, tudo que a gente distribuiu para os nossos investidores é equivalente ao IPCA, uma parcela do IPCA, melhor dizendo, e o spread que a gente recebeu dessas debêntures. Uma pergunta do André Bassi. Fundo de investimento de renda fixa listado. Aparentemente pode pagar rendimentos com o nome de rendimentos, ao menos que concerne a Bolsa. Ver ofício B3. André, a gente faz pagamento de rendimento, tá? Então, só para ficar claro, é que o pagamento de rendimento, ele é através de amortização. Ele não é através de pagamento de dividendos. Não sei se ficou claro na minha outra resposta, mas o que não é possível fazer aqui
através desse fundo é pagar dividendos. A gente paga rendimento sim, mas de toda forma a gente vai se atentar a esse ofício da B3, o 008 de 2021, e qualquer atualização aqui a gente atualiza vocês pelo site ou através de fato relevante. Uma pergunta do Luciano Batista. Hoje sai a nova Selic, qual o tamanho do impacto de curto prazo que vocês esperam no valor da cota ao mercado? Já tem estimativa de curto ou médio prazo? Luciano, aqui até uma pergunta um pouco difícil, né? E a gente, inclusive, como time de gestão, a gente não pode passar qual que é a nossa expectativa de precificação do nosso fundo aqui a médio e longo prazo, mas que eu diria para você, o nosso fundo está muito mais atrelado às NTNBs de longo prazo, que inevitavelmente também estão atrelados à Selic, do que propriamente só apenas a Selic. Ou seja, como as nossas debêntures são muito longas e são atreladas a IPCA+, acho que talvez uma das melhores proxies que a gente possa ter aqui é justamente a análise das NTNBs de longo prazo. Então, as NTNBs de longo prazo, elas abriram bastante recentemente, então a gente viu uma abertura aqui das NTNBs de 2030 saindo próximo de 4,20, indo para próximo de 5,30. Então, ao longo dos últimos meses, teve uma abertura de mais 100 pontos base, né, mais de 1%. Isso aqui acaba tendo um reflexo direto no nosso fundo, justamente porque, como a gente tem um fundo com uma duration muito longa, então a gente tem um fundo com uma duration de 7,2 anos, qualquer impacto de longo prazo nessas taxas acaba tendo um impacto aqui na precificação do nosso fundo das debêntures também muito elevado. Então, eu diria para você que a gente acompanha, Luciano, com bastante afinco aqui todas as mudanças macroeconômicas. A gente acompanha, inclusive, aqui quais são os impactos dessas mudanças para dentro do nosso fundo, na capacidade de pagamento de rendimentos. E a gente sempre está atento aqui, principalmente às alterações, eu diria até diárias das NTNBs, que talvez seja a melhor proxy para a precificação aqui do nosso fundo. Uma outra pergunta do Luciano, se a gente já possui um portfólio de novos debêntures para o fundo. Luciano, a gente já tem mapeado aqui, então, dentro do time de gestão, debêntures para um possível follow-on, né? Então, a gente tem trabalhado arduamente para isso, justamente para a gente ter um pipeline para um momento de mercado que propicie a gente voltar e fazer uma nova captação. Infelizmente, a gente não pode abrir essas informações para vocês nesse momento, porque ou elas estão em estruturação, ou justamente porque a gente não está no momento de oferta, né, de trazer para vocês, mas a gente tem sim aqui um pipeline, eu diria para você que bem robusto, justamente para a gente poder voltar ao mercado com debêntures do mesmo nível operacional e pagamento de rendimentos aqui que a gente tem hoje no nosso portfólio. Uma outra pergunta do Tiago. Caso vocês façam uma emissão próxima dos preços correntes, imagino que o retorno para o investidor irá ficar diferente do IPCA mais de tela, certo? Isso caso vocês aloquem a taxas menores do que implícita hoje. Perfeito, Thiago. Se a gente fizesse uma oferta ao valor atual, então, considerando aqui o nosso retorno do fundo de IPCA mais 9,1 e comprasse debêntures com o mesmo nível de retorno, não haveria aqui uma alteração significativa, né, para o cotista atual. Então, ele continuaria com o mesmo nível de taxa. O único cenário que teria uma rentabilidade menor seria se a gente fizesse uma outra emissão, né, um follow-on ao preço atual, comprando debêntures que paguem rendimentos menores. Mas justamente a gente tem isso em mente, né, a gente sempre está preocupado com esse ponto, e caso a gente fizesse alguma oferta que trouxesse uma rentabilidade até um pouco mais baixa, é justamente a gente se preocupa que qual que é o nível de retorno que o mercado enxerga para o nosso fundo, qual que é o nível de retorno que debêntures de infraestrutura são negociadas hoje, e justamente a gente traz também aqui o direito de preferência para os investidores para ser exercido ou não, justamente para não haver qualquer diluição desses investidores. Então, se tiver aqui um desejo do investidor de continuar com o fundo, de ter uma rentabilidade adequada, a gente disponibiliza também esse direito de preferência nos termos do nosso regulamento. Indo para as duas últimas perguntas, do André Bassi, se os eventos de proventos do XPID da B3 são registrados como amortização, nos extratos das corretoras o provento aparece como amortização. O XPID não paga rendimentos, os proventos do XPID são amortização. Nesse sentido, a minha sugestão de providenciar alterações para o XPID possa pagar proventos em um evento chamado rendimento. André, está entendido? A gente vai atrás aqui desse ofício, já deixei anotado, inclusive. Assim, inclusive, a gente conversou recentemente com o nosso administrador em relação a esse pagamento de rendimentos. Ele tinha uma visão um pouco diferente, mas está anotado aqui. A gente vai conversar aqui com o Banco Genial. Qualquer atualização a gente volta para vocês o mais breve possível. Uma outra pergunta do André sobre emissões, uma sugestão. Emitir um novo fundo
emitirem um novo fundo, onde o tal novo fundo já preveja em regulamento a incorporação de fundos semelhantes, anteriores. Assim, junta com dois mundos. Emissão sem diluição e patrimônio unificado em fundo único, ainda que eventualmente. André, ótima sugestão. A gente já discutiu, inclusive, aqui, a gente já pensou em bastante alternativas aqui, mas muito obrigado. A gente vai levar em consideração aqui nas nossas discussões. E sem dúvida, todos esses inputs de vocês aqui, como investidores e cotistas do nosso fundo, são muito bem-vindas. Aí, uma última pergunta do Tiago, mais uma dúvida na Oxy. Pode abordar as garantias dessa debênture? Claro. Tiago, se você puder, por favor, passar para a página 11. Tiago, aqui nesse quadro da direita, nas garantias, a gente tem uma breve descrição aqui de quais são as garantias da nossa operação, né? Então, a gente tem alienação fiduciária das ações, de 100% das ações da emissora, cessão fiduciária dos direitos creditórios, então, toda a receita proveniente dos PPAs de longo prazo são cedidos aqui para a nossa debenture, conta reserva com um pagamento, né, com uma PMT, então, justamente, a gente tem essa constituição para passar mais tranquilidade aqui, justamente para o debenturista, né, que no caso somos nós, na época da estruturação, para que, caso haja algum soluço, a gente sempre mantenha um pagamento aqui de juros e amortização e uma conta reserva parado, tá? Então, não é que essa uma PMT ela é utilizada para pagar os rendimentos, então essa conta ela é reduzida e, de novo, ela é preenchida. Então, essa conta ela fica parada durante toda a vida útil da nossa debênture. E, por fim, alienação fiduciária dos equipamentos constituídos aqui dentro do âmbito da Oxy, né, da emissora. Ou seja, a gente tem alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios, a gente então tem direito aqui a todas as ações da empresa e todos os rendimentos futuros que ela venha a gerar, e além disso a gente tem uma conta reserva, a gente tem todos os equipamentos cedidos fiduciariamente para a nossa debênture. Indo para uma outra pergunta do Wagner, que mesmo com direito de preferência, muitas vezes há alguma perda para o cotista, pelo simples fato de qualquer R$ 100 captados, só entra 95 e 96 para o fundo por causa das altas taxas de distribuição. Emissão sem uma melhora na renda ou de ativos de maior qualidade é perda para o cotista, e por isso que gestores que estão fazendo isso perdendo a credibilidade dos cotistas. Wagner, obrigado também por o seu comentário. A gente tem isso em mente, tá? Então, assim, fiquem tranquilos que a gente sempre está levando em consideração para eventuais próximas ofertas qual o preço de emissão, né? Exatamente quais são as debêntures que a gente vai trazer para vocês, né? Trazer para os cotistas atuais e para os próximos investidores, mas sem dúvida é uma preocupação que a gente tem aqui sim, Wagner. Muito obrigado. Pessoal, acho que a gente passou por todas as dúvidas. Espero que eu tenha sido claro aqui. Foram bastante perguntas dessa vez, né? Muito obrigado pela participação de todos. A gente está sempre disponível aqui pelo canal de RI, ou justamente aqui enviando uma mensagem direto para nós aqui do time de gestão. A gente convida todos vocês a acessarem o nosso site, www.xpasset.com.br/xpeed, se inscreverem também aqui no mailing recorrente, no qual a gente envia todos os nossos relatórios mensais, todos os fatos relevantes, justamente para passar uma transparência maior para vocês, uma tranquilidade de que a gente, como time de gestão, a gente tem um dever fiduciário, a gente tem uma preocupação muito grande com o compromisso justamente que a gente se comprometeu com vocês, né? Então, no momento que a gente fez a captação, a gente se comprometeu a fazer pagamentos de rendimentos trimestrais, semestrais, a gente conseguiu reduzir, a gente prometeu uma alocação rápida, a gente conseguiu fazer uma alocação de 99% em questões de semanas. A gente trouxe aqui o formador de mercado que tem atuado recorrentemente, diariamente no nosso fundo, mas devido aqui às condições macroeconômicas, tem havido uma depreciação aqui do valor patrimonial do nosso fundo, mas a gente segue confiante aqui com o nosso portfólio e com os nossos pagamentos, né? Então, só relembrando que esse é um fundo de renda, um fundo 555 de renda fixa, que se compromete a fazer pagamentos de rendimentos mensais a longo prazo, sempre analisando aqui premissas macroeconômicas de longo prazo, NTNB de longo prazo e melhor estrutura aqui de pagamentos para os nossos investidores. Pessoal, eu acho que é isso do meu lado, a gente continua à disposição. Muito obrigado a todos.